Fala pessoal, bem-vindos aqui a mais uma aula do canal. Nessa aula, pessoal, vamos falar hoje do Magistério Público Estadual de Alagoas. Lembrando que o material dessa aula está gratuitamente no nosso canal do WhatsApp, tá bom? Só clicar no link aqui embaixo e entrar lá e baixar tanto o material em PDF, dos slides, como também as questões, tá bom? Vamos lá começar aqui nossa aula sobre o Magistério Público, para você que vai fazer o concurso da SEDUC e Alagoas. Muita atenção nessa aula aqui. Pessoal, de início, né, vamos ver aqui o que essa lei aborda, né? A lei do magistério público, ela simplesmente organiza, né, o magistério estadual de Alagoas, funcionando como um instrumento que disciplina toda a situação jurídica dos profissionais da educação, né, da rede de Alagoas, ok? Isso significa que este documento ele define claramente quais são os direitos, as suas vantagens, mas também os deveres, né, e suas responsabilidades no exercício da função de professor. Além disso, é importante destacar que no caso que haja, no caso se houver, na verdade, alguma lacuna ou omissão nessa legislação, aplica-se de forma supletiva o regime jurídico único dos servidores públicos do Estado do Alagoas, que é a Lei número 5.247 de 1991. Portanto, essa lei aqui é uma base, né, para a carreira funcional de professor, mas quando não tem nada dizendo, né, se aplica ao regime de servidores públicos do Estado de Alagoas, ok? Vamos continuar aqui falando sobre os princípios, né, analisando aqui o artigo 1º, capítulo 1º, na verdade, que trata dos princípios básicos do magistério. O primeiro ponto aqui é a profissionalização, que exige que o educador dedicado ao cargo ele tenha uma dedicação exclusiva, né, formação adequada e uma atualização constante no seu estudo, certo? O segundo princípio aqui é o da valorização, né, garantindo por meio de um plano de cargos e carreiras que assegura uma remuneração compatível com sua qualificação. Temos também aqui a gestão democrática, né, que assegura a participação ativa dos profissionais nas decisões do sistema de ensino. E, por fim, a lei também prevê o pluralismo, que garante uma total liberdade de ideias e de concepções pedagógicas no ambiente escolar. Beleza? Avançando aqui, pessoal, vamos tratar agora da estrutura, né? O quadro do magistério. E está presente aqui no capítulo 2º, né? Destacando aqui um ponto de extrema atenção para os efeitos didático, técnico, de jornada de trabalho e também de subsídio, né? A lei ela não faz qualquer distinção entre o professor e o especialista em educação. Ambos eles possuem os mesmos tratamento legal dentro da estrutura da carreira, e essa carreira, por sua vez, desenvolve-se por duas vias. Tem os níveis, né, que diz respeito à habilitação e à titulação do profissional, e as classes, que estão diretamente ligadas ao seu desempenho e à participação em programas de desenvolvimento funcional. Essas duas, a diferença dessas duas modalidades, né, os níveis e as classes, são muito cobradas em prova e a gente vai discutir isso em questões posteriormente, certo? Vamos avançar aqui e falar sobre como ingressar no magistério, né, o provimento, né? Em relação ao provimento, vamos entender aqui como funciona esse ingresso, né? E o acesso ele ocorre exclusivamente por concurso público de provas e títulos, certo? No caso aqui vocês vão fazer o concurso público para ser servidor, né, ser professor do estado do Alagoas, né? Principalmente pela a SEDUC que faz a oferta, né? Organizando aqui diretamente pela Secretaria da Educação, beleza? E esse certame ele tem validade de até 2 anos, podendo ser prorrogado uma única vez por igual período. Após a aprovação, a nomeação ela segue regras ditas na Lei 5.247, né, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Alagoas, né, vinculado aqui ao profissional a uma lotação numérica específica. Por fim, vale destacar que uma garantia importante aqui é da administração, ela não pode abrir um novo concurso para áreas que já possuam candidatos aprovados em seleção anteriores, certo? Não pode abrir um novo concurso, o concurso ele tem que passar por 2 anos, se ele for prorrogado vai ter mais dois, depois que encerrar o tanto de vaga que tinha ofertado, ou então o prazo de validade daquele concurso já tenha extinguido, certo? Para abrir um novo concurso, beleza? Vamos avançar aqui falando aqui das
formas de movimentação e distribuição dentro do magistério, beleza? Vamos entender aqui como é essa distribuição. A primeira delas aqui é a lotação, que é justamente o ato que é um ato do secretário, na verdade, de Educação, que determina a unidade escolar do exercício do servidor, sempre condicionado aqui à existência de vaga. Se não tiver vaga, não tem como fazer a lotação, certo? Segundo aqui, a remoção, que consiste no deslocamento para uma outra escola sem qualquer alteração funcional, exigindo como regra geral a conclusão do estágio probatório, beleza? Temos também aqui a cedência, que coloca o profissional à disposição de outro órgão público educacional com ou sem ônus, né, mediante o convênio. Por fim, temos aqui a substituição, que é admitida apenas na docência ou em cargo de confiança, sendo obrigatório para garantir o cumprimento da carga horária mínima dos alunos, beleza? Não esqueça dessas 4 formas de provimento que cai bastante em prova: lotação, remoção, cedência e substituição. Tudo bem? Vocês vão ter esse material lá no canal do WhatsApp, só baixar e estudar para a sua provinha. Vamos agora falar sobre os tipos de remoção, como é que funciona, né, a remoção. Existem 3 tipos principais de deslocamento, né? O primeiro deles é o de ofício, né, que é realizado por conveniência da administração e decidido diretamente pelo secretário de Educação. O segundo aqui é a pedido, né, que depende estritamente das vagas divulgadas em edital próprio do concurso de remoção, ok? E o terceiro aqui é a permuta, que ocorre entre 2 professores com a mesma habilitação e a jornada de trabalho, né? E trocam de lotação, ok? E, e caso haja uma concorrência, né, no concurso de remoção, a lei define critérios claros de prioridade. É, Pode ser pela impossibilidade médica para permanecer na localidade, necessidade de acompanhar cônjuge ou dependente enfermo, certo? Ou acompanhar cônjuge transferido por outra região, né, para outra região, e segue ainda critérios de maior distância entre as residências de trabalho, maior tempo de serviço no magistério estadual, permanência por mais de 2 anos em localidade de difícil locação, né? Lotação, na verdade, e por fim a maioridade cronológica. A maioridade é sempre o último critério. O primeiro lá é da impossibilidade médica de permanecer na localidade, beleza? Vamos avançando aqui no nosso estudo, falando aqui das regras, né? Regras de substituição em docência. Precisamos aqui atender aqui alguns pontos chaves. O primeiro deles aqui é que se o afastamento do titular for inferior a 8 dias, não haverá o direito de a substituto, certo? Cabendo aqui o próprio professor compensar essas aulas posteriormente. Não esqueça. Se for menos de 8 dias, né, não tem o direito a substituto. O professor ele pode compensar essas aulas, ok? Menos de 8 dias. Isso aqui é uma questão possivelmente de prova, certo? A única exceção a essa regra é a licença para tratamento de saúde, que sempre gera direito à substituição imediata, certo? Segundo aqui é o que o professor que cumpre a jornada mínima de 20 horas semanais, ele está autorizado a assumir até mais 20 horas em regime de substituição. Por fim, vale destacar um detalhe financeiro crucial, né? Os valores recebidos por estas aulas em substituição possuem caráter temporário e nunca se incorporar ao subsídio permanente do servidor, ok? Agora, as regras de cedência, precisamos ter cuidados aqui a 3 pontos fundamentais. O primeiro dele é quando a cedência ela ocorre com ônus para a origem. Aqui, pessoal, o convênio deve estabelecer expressamente a contrapartida do órgão cessionário, né, e o tempo exato de duração. O segundo aqui é se o afastamento ele for fora do sistema de ensino, no caso aqui a movimentação somente será admitida para o exercício de cargo em comissão e necessariamente sem ônus para o órgão de origem. Por fim, temos também o retorno ao término do prazo que é obrigatório e imediato, né? Caso o profissional ele não apresente no órgão durante 30 dias, será responsabilizado administrativamente, né? Correndo o risco de demissão por abandono de cargo. Lembrando que o abandono de cargo é se você faltar por mais de 30 dias, né?
consequentemente, todo o mês, certo? Se você passar um mês fora do seu cargo, né, você pode perder ele, né, por demissão, ok? Agora falando aqui passando aqui para o tema da escola, né, de difícil lotação. A legislação aqui prevê uma gratificação de R$ 100 mensais atribuída pelo secretário da Educação ao profissional lotado em unidades, né, de difícil locação. Uma escola ela recebe uma classificação com base em três fatores principais para ser considerada uma escola de difícil lotação, certo? A primeira dela é a ausência crônica de profissionais, que exige o deslocamento de servidores entre os municípios, né? Outra coisa é a escassez de transporte público, afetando principalmente os horários de início e término das aulas, e, e a distância também é considerável do perímetro urbano, né? Vale ressaltar que a Secretaria de Educação ela publica anualmente a relação oficial de todas as escolas reconhecida como essa condição especial, né? De difícil lotação. Ok? Vamos aqui falar um pouco agora da gestão democrática do ensino, né? O principal destaque aqui é o Conselho Escolar, que é o órgão máximo da escola eleito diretamente pela comunidade, composta de 50% de pais e alunos, né, e 50% de membros do magistérios e servidores, né. A lei ela prevê ainda outros instrumentos essenciais, como a eleição direta para gestores escolares, com a participação da comunidade e do Congresso estadual consistente e escolar, certo? É, aqui, pessoal, esse Congresso Estadual Constituinte Escolar, ele funciona como um fórum máximo de deliberação e deve ser realizado ao menos uma vez por gestão estadual. Por fim, também são incentivados, né, a parcerias institucionais, desde que seja garantida a total autonomia da unidade de ensino. Ok? Atenção aqui para esse Congresso Estadual Constituinte Escolar, ok? Cai muito em prova questões relacionadas a ele. E o percentual, né, é 50% para pais e alunos, né, a gestão, e 50% para membros do magistério e servidores. Não esqueçam desse conselho escolar, ok? Vamos agora falar sobre os direitos, né, dos profissionais da educação. Aqui, o primeiro destaque aqui é o piso salarial pago na forma de subsídio, né, e calculado conforme o maior nível de habilitação ou titulação do servidor. Aqui é independentemente da série em que ele atue, certo? Se o pessoal que passou para a prova de professor, né, ele for o magistrado, ele tiver é, mestrado, por exemplo, ele vai ter mestrado independentemente do ensino que ele vai ensinar, certo? Independentemente da classe que ele for ensinar, ele vai ganhar aquele teto, ok? É, o segundo direito aqui é a qualificação, que garante a participação em cursos de aperfeiçoamento profissional, né? E a concessão de licença especial para a realização de especialização, mestrado e doutorado. Quanto às férias, os docentes em efetivo exercício nas unidades escolares têm direito a 45 dias, né? Enquanto os demais profissionais contam com 30 dias, ambos com o adicional obrigatório de um terço constitucional, ok? Por fim, temos aqui a liberdade sindical, que assegura plenamente o direito de greve e a livre associação sindical, conforme as garantias estabelecidas pela Constituição Federal. Vamos agora falar um pouco das licenças, né, dos afastamentos especiais. Abordando aqui a licença para qualificação é concedida sem prejuízo da remuneração, exigindo pedido com esse pedido tem que ser um projeto de estudo, né, com antecedência mínima de 30 dias, né, para fazer o pedido para a licença de qualificação. Tem que ser feito ao retornar também. O profissional deve prestar serviços por igual período ao afastamento. Por exemplo, a pessoa se afastou por 2 anos para fazer um mestrado, por exemplo, ele tem que voltar e passar mais 2 anos trabalhando para poder pagar aquela licença que ele fez, certo? Se não fizer isso, professor, o que acontece? Tem que ressarcir ao cofre público aqueles 2 anos que ficou ganhando, certo? Sendo verdade também pedir exoneração ou nova licença antes disso, certo? Se a pessoa pediu 2 anos para se afastar, tem que passar 2 anos trabalhando, né? Quando voltar, para depois pedir uma nova licença, ok? Já as comissões
especialíssimas, né, possui algumas regras, né? O limite aqui de 3 comissões simultâneas, que é o prazo máximo de 3 meses, prorrogável por igual período, ou seja, pode ter até 6 integrantes, né? E em relação à remuneração, tem um adicional aqui de 50% sobre o subsídio da jornada, né? E por fim, temos aqui o afastamento no exterior, que depende de autorização do governador do estado e de parecer técnico prévio da Secretaria de Educação, certo? Se você for fazer, por exemplo, um doutorado no exterior, né, precisa da autorização do governador, mediante parecer técnico da Secretaria da Educação, beleza? Vamos agora falar sobre os deveres e proibições, ok? Chegamos aqui nos deveres que está elencado aqui no artigo 71, detalhando aqui os principais deveres exigidos que o profissional tem que observar rigorosamente aqui as normas legais. Mantém aqui, tem que ter sempre uma conduta compatível com a moralidade administrativa, certo? Tem que ser assíduo. Assíduo quer dizer o quê? Quer dizer que tem que cumprir os horários, ok? O professor tem que chegar na hora certinha, tem que ser pontual no dia a dia. Na parte pedagógica, também tem a obrigação do servidor contribuir ativamente na elaboração da proposta da escola e participar de todas as capacitações oferecidas pelo sistema de ensino. Por outro lado, o artigo 73 traz algumas proibições relevantes, indicando aqui para não poder fazer de forma alguma, né? É vedado ausentar-se do serviço sem autorização da chefia imediata, no caso aqui o diretor, né? Tem que comunicar ao diretor se for se ausentar do serviço, ou seja, por doença ou problema na família, né? Tem que sempre avisar a sua chefia imediata. Valer-se do cargo para obter proveito pessoal ou receber qualquer tipo de propina, comissão ou presente, isso aí não pode, né? Além disso, o servidor não pode se recusar a atualizar seus dados cadastrais junto à administração e também está expressamente proibido de exercer qualquer atividade privada que seja incompatível com seu cargo no magistério, certo? Se a pessoa se envolver, por exemplo, é, em investimento de cunho duvidoso, também se enquadra aqui como atividades incompatíveis com o cargo, ok? Vamos agora para as penalidades, né? Penalidades disciplinares aqui na nossa legislação da Lagoa, certo? A primeira delas aqui é a advertência, aplicando sempre por escrito, né? Cujo registro funcional é cancelado após 3 anos sem novas infrações, certo? A penalidade da advertência, se você passar 3 anos sem sofrer uma nova penalidade, ela é cancelada. Segundo aqui, a suspensão, que pode durar até 90 dias, e traz a possibilidade de conversão em multa de 50% por dia de trabalho e tem seu registro cancelado após 5 anos, certo? 5 anos sem receber nenhuma outra penalidade, ok? E para faltas gravíssimas, como a improbidade administrativa, o abandono do cargo, que eu já falei, a corrupção, crimes contra a administração pública, aplica-se aqui a pena de demissão. Demissão é uma penalidade, é diferente de exoneração. Exoneração não se quadra como uma penalidade, o servidor ele pode pedir exoneração do seu cargo, né, para ocupar um outro cargo, por exemplo, pode ser exonerado se não comparecer, né, ao efetivo exercício, certo? Não é uma penalidade. Agora, demissão é sim uma penalidade, né? E é uma penalidade grave, ok? Por fim, também a lei traz a cassação da aposentadoria, né? Que é voltada ao servidor inativo que tenha praticado uma infração enquanto ainda estava em atividade, né? É uma infração punível era considerado uma infração punível com demissão, né? Só que a pessoa se aposentou e foi descoberto isso durante o tempo que ele estava em atividade. Aí, o que acontece? A aposentadoria ela é cassada, né? A pessoa não é mais aposentado, né? Não fica mais com os direitos da aposentadoria. Por quê? Porque quando ele estava em atividade, né, ele praticou uma atividade punível com demissão, certo? Por isso que a aposentadoria ela foi cassada, ok? Vamos agora para a parte aqui das fases do processo disciplinar, como ocorre todo o processo disciplinar aqui, né? O ponto principal aqui é o tempo de tramitação do processo disciplinar, tá bom? Aqui, pessoal, o que acontece?
A regra geral determina que o processo disciplinar deve ser obrigatoriamente concluído no prazo de 60 dias, certo? Admitindo-se uma prorrogação por mais 60, ou seja, ao todo tem que ter 120 dias para que todo o processo disciplinar ele seja apurado. O processo disciplinar, pessoal, é quando vai apurar alguma coisa que aconteceu, né? Por exemplo, o servidor cometeu um crime. Será que isso é verdade ou não? Aí tem um processo disciplinar para julgar se aquele profissional ele realmente fez aquilo ali, tá bom? Por outro lado aqui, quando o caso é demandado de uma sindicância, que é um prazo mais curto, né, é fixado o prazo de 30 dias improrrogáveis, ou seja, a sindicância só tem 30 dias, basicamente um mês, né, para ser avaliado. Okay? Por fim, a legislação traz um alerta fundamental sobre as garantias do servidor. O acusado ele tem direito ao constitucional à ampla defesa e ao contraditório em absolutamente todas as fases do procedimento. Ele tem o direito de defesa, né? E aqui está as fases, né? Que é a instauração, publicação do ato, né? Tem que ter uma comissão de 3 membros para julgar. A sindicância, que é um processo mais célere, né? São 30 dias improrrogáveis. O inquérito administrativo, que tem a instauração, a defesa escrita em 10 dias, né? E por fim, o julgamento, que é a decisão por uma autoridade competente, um prazo de 20 dias, ok? Vamos agora falar sobre a acumulação de cargos e as responsabilidades, tá bom? Para finalizar aqui a nossa aula. Conforme o artigo 77, a acumulação lícita é permitida em dois cenários, desde que haja compatibilidade de horário. Dois cargos de professor, ou um cargo de professor e outro de técnico ou científico, certo? Contudo, o servidor, se for investido em um cargo em comissão, ele deve afastar de ambos os cargos efetivos, certo? Já em relação às responsabilidades, o profissional ele responde nas esferas civil por atos comissivos ou omissivos, né? Que cause prejuízo ao erário ou a terceiros. Penal, né? Na esfera penal, se cometeu algum crime ou contravenção, né? Ou então na esfera administrativa, por atos praticados no desempenho das suas funções. Okay? Vale destacar que as três sanções são independentes entre si e podem ser acumuladas, certo? Pessoal, lembrando aqui que esses cargos aqui, o artigo 77, teve uma atualização constitucional. Agora, o professor ele pode acumular dois cargos com qualquer outro, por exemplo, acumular um cargo de professor com qualquer outro cargo, certo? Teve uma atualização constitucional. Aqui, na lei, para o magistério do Alagoas não tem essa atualização, mas na legislação, na lei federal, né, na Constituição, ela tem essa atualização. O professor agora pode acumular qualquer outro cargo, ok? Qualquer outro cargo que ele pode acumular sem problema nenhum, beleza? Só que aqui, ainda no regimento aqui, nessa lei, especificamente para o magistério do Alagoas, não tem a atualização ainda, certo? Só para vocês ficarem cientes dessa novidade. Vamos agora falar um pouco das disposições finais. O Dia do Professor é o feriado nacional, né? Todos os trabalhadores da educação têm esse dia, dia 15 de outubro, né? Tem esse dia como feriado, ok? As férias, não esqueçam das férias, tem que ser proporcional, né? Um 12 mês, um 12 avos, né, do mês, que entrou em exercício, tem que ser superior a 15 dias. Por exemplo, se a pessoa começou a profissão, né, em julho, por exemplo, ele tem 7 dos 12, né, meses, e se trabalhou mais de 14 dias, por exemplo, 15 dias é considerado um mês, ok? E a disciplina extinta, né, o professor aproveitado em outra disciplina ou atividade pedagógica correlata, não perde os direitos, certo? E também tem a revisão do processo, pode ser requerida a qualquer tempo, né, com fatos novos, né? Se aquele processo ele foi arquivado, por exemplo, se tiver alguns fatos novos, aquele processo pode ser reaberto, beleza? E a revisão não pode agravar a penalidade. Vamos aqui ver aqui uma tabela de prazos que tá no material gratuito aí para vocês, tá certo? Só clicar no link da descrição do vídeo que você vai ser direcionado ao nosso canal do WhatsApp, que vai estar lá a tabelinha de prazos para você estudar pelo menos um dia antes da sua prova, vale demais a pena. Lembrando que também temos a playlist completa do para você que vai fazer prova da Seduca Alagoas, né? Temos a playlist completa na descrição do vídeo também para você assistir todas as aulas de legislação. Vamos resolver agora questões aqui para o concurso da Seduca Alagoas, né? Sobre o magistério do estado do Alagoas. Vamos lá.
Questão número 1. A ANA é servidora pública civil de Alagoas, sob o regime da Lei 5.247 de 1991. Recentemente, ela foi aprovada em um novo concurso e ingressou como professora da rede pública estadual do ensino de Alagoas. Diante de uma situação de omissão na lei específica do magistério sobre determinado direito, a administração informou que as regras gerais dos servidores civis do estado de Alagoas não poderiam ser aplicadas a ela. Só está incorreto, né? Vamos ver. Assertiva. Nessa situação, a orientação da administração está incorreta, isso mesmo, pois as disposições do regime jurídico único dos servidores públicos civis do Estado de Alagoas aplicam-se supletivamente aos profissionais da educação. Gabarito, certo? Por quê? Porque a assertiva disse aqui que o enunciado estava incorreto. Então, certo é o nosso gabarito da primeira questão, ok? Vamos para a questão número 2. Vamos lá. O Estado de Alagoas publicou um edital de concurso público para o provimento de cargos efetivos no Magistério Público Estadual. Carlos preencheu todos os requisitos de qualificação, habilitação e aprovação nas provas e títulos. Contudo, a administração constatou que, para aquela área específica, não havia previsão de lotação numérica para o cargo na unidade administrativa correspondente. Assertiva. Nessa situação, embora Carlos cumpra os requisitos gerais de investiduras, ele não poderá ser promovido no cargo, uma vez que a previsão de lotação numérica específica é condição indispensável para o provimento do cargo efetivo no Magistério Público Estadual. Também está correto, né? O nosso gabarito aqui na segunda questão é certo também, está de acordo com a nossa legislação. Então, 2 também está certinho. Lembrando que esse material, pessoal, está gratuito lá no nosso canal do WhatsApp, tá bom? É só chegar lá e baixar, tudo bem? Vamos lá para a terceira questão. Lucas é professor da carreira de magistérios e Helena ocupa um cargo de extinção de especialista em educação. Durante o planejamento no ano letivo, surgiu um impasse sobre a divisão de carga horária e a fixação de subsídio, sob o argumento de que a carreira de professor deveria ser ter prerrogativa, na verdade, de remuneração superiores à do especialista em educação. Assertiva. Nessa situação, o argumento utilizado será correto, visto que a lei prioriza o cargo único de professor em detrimento aos cargos de extinção do grupo de especialista em educação no que tange os efeitos didáticos e financeiros. Será que está correto, pessoal? Deixa aí nos comentários. Se gostou do vídeo, deixa o like, compartilha com um amigo seu, tá bom? O material tá de graça para vocês dessa vez, tá certo? Também veja a playlist completa da legislação para o concurso Seduc Alagoas, tá bom? Esse material, pessoal, ao todo, tem mais de 20 questões, certo? 38, mais de 30 questões, mais de 40 na verdade, tá? Para vocês treinarem. Tá gratuito aqui para vocês, certo? E a playlist completa também tá na descrição do vídeo e no comentário fixado, tudo bem?